Já estamos de volta com a sua revista eletrônica diária e agora nós vamos falar da situação que está acontecendo aqui na região amazônica, em alguns municípios aqui do interior, mas também em Rondônia. Porque em Xupingaia, no interior de Rondônia, a subida do rio Pimenta deixou o município em estado de alerta e você confere os detalhes na reportagem. O nível do rio Pimenta vem subindo nos últimos dias. Na semana passada, 3 municípios ficaram isolados. Na rodovia do Álcool, que dá acesso ao distrito do Novo Plano, localizado a aproximadamente 50 quilômetros de Xupinguaia, a água invadiu a via. O distrito do Córgon também ficou isolado na semana passada. Mas a situação mais preocupante é na comunidade do Boa Esperança, por causa das péssimas condições da estrada, que piorou ainda mais com a cheia. É cada vez mais complicado o trânsito na localidade. Pai, tá um pouquinho feio. Subi isso, passei cedo, não tava chovendo, né? Subiu. Agora, desceu, continuou descendo. Uma alternativa para os moradores seria a linha 85, o que aumentaria a distância a Xupinguaia em até 100 quilômetros. Mas a estrada está em situação crítica. A ponte sobre o rio Pimenta, que dá acesso ao distrito, está quase sendo levada pela força da água, impossibilitando a passagem de pessoas e veículos de um lado ao outro. Esse dia atolou o nosso caminhão aí, precisou da PC vir puxar. Com uns 3 dias trancando a estrada aí. E o ônibus escolar também tem uns 15 dias que não passa e os alunos estão sem aula. No último dia 27, o prefeito decretou situação de emergência no município e as aulas nas regiões mais afetadas foram suspensas. Quase 800 alunos estão sem estudar. Tivemos que parar na Boa Esperança, o transporte escolar, paramos no Córgon e paramos no Novo Plano, essas escolas. E não sabemos como nós vamos poder retornar. Segundo o prefeito, enquanto as chuvas não cessarem, fica inviável fazer qualquer tipo de manutenção nas estradas. A terra já estava toda saturada de água. Agora, com esse volume grande de água aí, roda ponte, roda bueiro, nascem minas na estrada e impossibilita a gente fazer um trabalho de recuperação. Pelo menos por enquanto não tem como fazer, a não ser que seque um pouco. Saindo de Rondônia, agora vamos trazer aqui para a nossa realidade como está a situação em alguns municípios aqui do Amazonas, porque a enchente do Rio Madeira também afeta os municípios do Amazonas, entre eles as cidades de Manicoré e Novo Aripuanã. Nessas regiões, as casas já se encontram submersas. Nas terras de várzea, as águas chegam ao nível do rio, a 2,5 metros. E para falar mais sobre como está a situação no município de Manicoré, vamos conversar com o vereador Roberval Neves. Seja bem-vindo. Boa tarde. Boa tarde. Manicoré, a situação está difícil, principalmente para os produtores. Eles tiveram aí as suas casas afetadas, em primeiro lugar, né, perdendo aí alguns objetos, inclusive, porque ficou difícil para que eles pudessem retirar esses seus objetos, seus pertences, seus animais, né, e poucos tiveram condição também de fazer as famosas marombas, né, por falta de material. Mas principalmente a questão da produção rural, é isso que a gente quer chamar a atenção, principalmente dos governantes, dos governos do Estado, do governo federal. E inclusive nós fizemos na Câmara Municipal uma propositura, uma indicação, né, para que o governo do Estado e o governo federal, através de suas instituições como a FEAM, como CEPROR, né, e no caso do governo federal, o MDA, a gente está fazendo um pedido para que se crie uma linha de crédito especial ou emergencial, né, para financiar, para que os produtores rurais possam ter recursos financeiros para recuperar a sua produção, repor a sua produção. Né? Vamos acompanhar agora, você vai acompanhar algumas imagens de como está a situação no município de Manicoré, lembrando que as imagens são impressionantes, feitas pelos próprios moradores, não é isso, Roberval? Exatamente.
A gente vai acompanhar também imagens de produtores rurais que perderam toda a sua produção. Você está acompanhando aí nesse momento. Aí eles fizeram a recuperação de algumas mudas de banana. Essas mudas de banana hoje estão custando R$ 2,50. Há uma previsão de que essas mudas de banana fiquem mais caro daqui mais ou menos um mês, que vale de torno de R$ 3 a R$ 5 uma muda de banana. Quer dizer, o produtor rural em 1 hectare de banana ele planta em torno de 1.100 pés de banana. Então ele não vai ter de 3 a 5 mil reais para comprar 1.000 pés de banana. Onde que ele vai, como é que ele vai comprar, como é que ele vai repor a sua produção? A única forma seria os governantes, os governos do estado e o governo federal, disporem de recursos, de créditos, como eu disse, que eles não querem dados, eles não querem de presente. Eles querem, como foi feito com os tratores e os equipamentos, que hoje se encontram, inclusive, em situação também, alguns submersos e os outros parados e só foram salvos da água, porque os próprios moradores eles fizeram marombas, eles fizeram giraus e foram, através de equipamento como a talha, eles conseguiram levantar esses tratores e conseguiram fazer esses assoalhos embaixo, esses giraus. Aí estamos vendo inclusive esses tratores. Trator, Ali a carroça está mais no fundo, e tem alguns que já estão submersos mesmo, e aqueles dali já estão vai criar problemas maiores. Então esses equipamentos eles foram financiados. Então o que nós estamos solicitando do governo? Anistia, se possível, dessas 2 parcelas, da parcela desse ano e do ano que vem, para que esses produtores sejam perdoados nessas dívidas, porque eles não vão ter produtos para vender para poder pagar as dívidas deles. E a outra questão é o financiamento para comprar essas mudas de banana, comprar maniva, comprar sementes, ajudar a transportar essas mudas, como você vê aí o pessoal transportando, jogando um para o outro. Então são mudas pesadas, elas pesam, então precisa transportar de um lugar para o outro e isso demanda despesa. No dia 10 de março foi decretado situação de calamidade pública. Nós estávamos conversando em relação à situação desses moradores, na questão do transporte, até mesmo de sair, esse transporte dos moradores em si, dessas áreas de risco que estão muito próximos à área urbana. Nós estávamos falando, inclusive, que a enchente veio de frente do município, não de trás, como já era de costume, como todos estavam esperando, mas não estavam esperando essa situação. Desde quando decretaram, no dia 10 de março, essa situação de calamidade pública, o que você consegue perceber? Onde que esses moradores estão sendo abrigados? Foi decretado, na verdade, a situação de emergência pelo município de Manicoré e reconhecido, se eu não me engano, agora segunda ou terça-feira, acho que foi segunda-feira pelo governo federal. O governo federal reconheceu. Agora, infelizmente, essas pessoas elas saíram, a maioria já saiu de suas comunidades, de suas casas, por conta própria, porque não tiveram ajuda do município, ajuda do governo, do poder público, para que eles pudessem sair de suas casas, da área de insegurança para a área segura. Próximo das áreas de várzea, sempre tem uma área de terra firme, que poderia ter sido construído alguns galpões, alguns abrigos para esses moradores, mas infelizmente não foi feito isso. A ação que teve por parte do município foi distribuição de cestas básicas, mosquiteiros, redes, e coisas assim que a gente vê que não é ainda primordial. Eles vão precisar de alimentos quando estiver baixando a água, quando estiver baixando a água, que vai ficar difícil o alimento, o peixe, e eles não vão ter dinheiro para comprar. E aí então vão precisar do alimento, e vão precisar também desses recursos financeiros para recuperar a sua produção. Mas ainda tem gente nas suas casas que eles querem tomar conta do que tem lá, tem muita coisa, tem seus animais. Deixaram muita coisa para trás, Deixaram muita coisa. E a gente percebeu, a gente filmou na Comunidade de Liberdade, por exemplo, que é a região que mais produz banana e melancia no município de Manicoré, animais, cachorros, em galho de árvore, como se fossem outros animais, como se fossem macacos. Então, não tem terra, não tem um palmo de terra para que esses animais e essas pessoas possam se abrigar. Felizmente, algumas pessoas estão se abrigando nas balsas de garimpo, que está ajudando. Tem muita gente que tem balsa de garimpo e essas pessoas estão ficando nessas balsas, que são balsas flutuantes, que são
flutuantes de garimpo. Muito obrigada pela sua presença hoje no programa Amazônia Agora. Eu tenho certeza que a partir desse momento, hoje pelo menos, nós estamos repercutindo toda essa situação, não só aqui no município de Manicoré, ou até mesmo em Manaus, em Rondônia, no Acre, no município de Novo Aripuanã, entre outros municípios atingidos aqui do estado do Amazonas. Esperamos aí que o poder público, o governo federal e também do estado possa ajudar com mais incentivos, possa ajudar também esses ribeirinhos a conseguirem sobreviver, porque não tendo a produção eles não vão conseguir dinheiro. Daqui a um mês mais ou menos o alimento vai ser escasso na região e eles vão ficar em uma situação mais difícil. Então muito obrigada pela sua presença hoje aqui no programa. A gente que agradece, porque esse canal de comunicação, como diz a propaganda, que é a nossa cara, é a nossa voz, né? E a gente precisa desse meio de comunicação para a gente chegar até as autoridades. E eu tenho certeza que a partir desse momento as autoridades vão ter conhecimento da real situação, porque saem matérias da situação de alagamento, mas não da situação real dos ribeirinhos, dos produtores, da maneira como eles estão vivendo. Obrigado. Boa tarde. E para você de casa, não saia daí, porque nós acabamos de conferir como está a situação no município de Manicoré, mas no próximo bloco nós vamos trazer informações quentíssimas ao vivo de como está a situação no município de Novo Aripuanã. Um intervalo rapidinho e a gente já volta. Até lá.